Olá, povo de Deus, povo amado, povo querido, amados amigos, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês. É um prazer muito grande eu estar podendo chegar até você através desse vídeo novamente, trazendo um pouco da palavra de Deus, trazendo um pouco de conforto, de esperança e de fortalecimento à tua fé. Eu queria lhe pedir nesse momento que você pudesse deixar o seu like nesse vídeo, se você gostar dele. Se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. Ative o sininho das notificações, assim você vai estar recebendo do YouTube automaticamente uma notificação cada vez que eu colocar um vídeo nesse canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Talvez possa ter em algum lugar alguém precisando de uma mensagem da parte de Deus neste momento e esse vídeo possa ajudar esta pessoa com uma mensagem de fortalecimento, de paz, de graça, de misericórdia, de renovo espiritual na vida de alguém. Que Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Eu queria estar trazendo para você, através desse vídeo, uma mensagem dentro do livro de Apocalipse. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, e logo ali no começo de Apocalipse, João recebe, através de uma visão, instruções do próprio Senhor Jesus para que ele possa escrever algumas cartas. Na verdade, 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E eu queria começar a ver com você, através dessa sequência de vídeos que eu vou colocar, um vídeo para cada carta que João escreveu direcionada para as igrejas da Ásia. A primeira carta que João escreve, ela é para a igreja de Éfeso. A Éfeso era uma pequena cidade grega, hoje localizada no país da Turquia. Quando João escreve o Apocalipse, ele escreve aproximadamente entre 81 e 96 depois de Cristo. E tem o objetivo de fortalecer os cristãos que estavam começando a entrar numa perseguição muito grande debaixo do imperador Domiciano. Tá? Então, a esperança, ela é o tema principal dentro desse livro. O apóstolo garante aos cristãos, tá, que Cristo vai galardoar os justos e condenar os ímpios, julgará os ímpios. João escreve com um senso de urgência, porque como diz no próprio capítulo 1, versículo 3, o tempo está próximo. Tá? Então eu queria ver contigo, dentro de Apocalipse, o que João escreve para essas igrejas da Ásia e o que nós podemos aprender com isso. Tá? Primeira coisa que eu tenho que entender é que Apocalipse é um livro alegórico, de sentido figurado, que me transmite verdades espirituais grandes demais. Tá? O livro de Apocalipse nada mais é do que a revelação de Deus das coisas que nunca poderiam ser descobertas pelo entendimento humano. Tá? Aquelas coisas profundas que de Deus ninguém conhece, exceto o Espírito de Deus. Esse é o Apocalipse, essa é a revelação de Deus. Tá? Então, João escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos, tá? Quando ele estava preso, exilado, provavelmente por pregar o Evangelho. Tá? E o próprio Cristo confiou essa revelação a João para que ele entregasse a igreja como uma predição de eventos futuros. Então o livro de Apocalipse ele é muito emblemático, tá? E alegórico, mas transmite todas as verdades espirituais daquilo que ainda há de acontecer para a igreja do Senhor. Então abra comigo em Apocalipse 2, a partir do versículo 1, e nós vamos começar a ler a primeira carta que João escreve para a igreja de Éfeso. A palavra de Deus diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos.
Sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei. E tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja de Éfeso, tá? Ela foi uma igreja que foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo. Se você ver lá em Atos capítulo 19, você vai ver Paulo plantando esta igreja. Depois ela foi regada e dirigida por João. Tá? Quando a palavra de Deus diz, aquele que tem na sua destra 7 estrelas, tá? A palavra de Deus está se referindo que os ministros de Cristo estão sob seus cuidados especiais, sua proteção, sua graça especial. Os ministros do Evangelho são as maiores bênçãos para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Cristo fala aqui, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, ele está se dirigindo aos pastores, ao líder da igreja, ao anjo que está na igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. As 7 estrelas são representadas aqui pelas 7 igrejas. 7, como eu disse antes, Apocalipse é um livro alegórico, de sentido figurado. O 7 representa a totalidade, um número que representa perfeição, um número que representa a divindade de Deus. Quando a palavra de Deus fala, aquele que tem na sua destra 7 estrelas, ele está falando não só se referindo a 7 igrejas, mas todas as igrejas. Cristo é aquele que comanda, guarda e dirige todas as igrejas que se rendem ao seu senhorio. Por isso ele fala, isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. É Cristo que anda no meio das nossas igrejas. É Cristo que anda no meio dos nossos cultos. É para Cristo todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Quando nos reunimos nas nossas igrejas para cultuar, é ao Senhor que nós estamos cultuando. É a Cristo que nós estamos rendendo graças e glórias. Por isso ele tem todo esse poder. E quando ele está falando a João, ele fala, olha, escreve ao pastor que está na igreja de Éfeso. E quem está dizendo isso aqui sou eu, sou Cristo, aquele que viveu, que morreu, que ressuscitou e que um dia vai vir buscar a sua igreja. Toda carta que é dirigida a cada uma dessas igrejas, você vai perceber uma semelhança entre elas. Tem o elogio, tem uma puxada de orelha e tem uma promessa. Não é diferente nessa. Cristo começa elogiando. Ele começa assim, ó. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tá? A igreja de Éfeso, ela é recomendada pela sua diligência, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Tá? Só que não é suficiente que nós sejamos diligentes, nós temos que ser pacientes também. Por isso, Cristo ressalta a sua paciência. Olha, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Porque aquele que trabalha para Cristo, ele não planta hoje para colher amanhã. Ele planta hoje para colher lá na frente. E por isso a paciência ela precisa ser exercitada. Tá? Todo o trabalho que eu venho fazendo, eu vou colher lá na frente. Tá? Vai depender muito do exercício da minha paciência. Por isso Cristo fala, eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho e a tua paciência. Eu sei como você vem trabalhando. Eu sei que você vem tendo paciência, você vem plantando hoje, regando amanhã, cuidando. Então Cristo está falando para o anjo da igreja, olha, eu sei o que você está fazendo. Você tem plantado,
Você tem cuidado, porque essa é a função do líder da igreja. Cuidar da ovelha, curar as suas feridas, alimentar o seu rebanho, dar a vida pelas suas ovelhas. Dia e noite, sem descanso. Essa é a função do pastor. Pastorear, cuidar, amar, regar, alimentar, tá? Curar. E aí Cristo vem e fala: eu conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência. E outra coisa boa, você não pode sofrer os maus, ou seja, você não permite o pecado, você não permite o erro. Existem hoje muitas igrejas que são liberais demais, ou seja, vem como está e fique como está. Faça o que quiser, Deus só quer o teu coração, Deus não quer mais nada. Ou seja, a pessoa vem para a igreja, continua com as suas atitudes erradas, continua vivendo na prática do pecado, continua no adultério, continua no roubo, continua na fornicação e acha que está tudo bem, porque Cristo só quer seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você: se o teu coração é de Cristo, o teu interior é transformado e isso reflete o teu exterior. Não tem como ser diferente. O seu modo de andar muda, o seu modo de falar muda, o seu modo de se vestir, de caminhar, de pensar, ele é transformado. O seu exterior é um reflexo do que é o teu interior. Então, uma das coisas positivas da igreja de Éfeso é que ela não tolerava o pecado. O problema é que hoje as pessoas elas vão para a igreja querendo ouvir o que elas querem. Quando elas ouvem falar de pecado e eu quero manter o meu pecado de estimação comigo, então eu me levanto e vou para outra igreja que fala aquilo que eu quero. Eu vou para outro lugar que fala aquilo que eu desejo ouvir. Hoje muitas igrejas estão cedendo à liberalidade para não perder membros. As igrejas estão cada vez mais parecidas com o mundo, na falsa esperança de atrair as pessoas do mundo. Mas se a igreja não tem o diferencial do mundo, querido, não vai vir ninguém do mundo para a igreja. Essas pessoas não vão ser transformadas. Nós não estamos criando uma geração de crentes fiéis à palavra que podem suportar toda sorte de adversidades. Não. Estamos criando meninos que só podem ser alimentados com leite e não vão conseguir nunca passar para um alimento sólido. Outra positividade da igreja de Éfeso é que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são e os achastes mentirosos. Hoje em dia todo mundo quer ser intelectual. Naquela época a Bíblia estava se referindo às pessoas que queriam ser mais do que elas eram, mais do que ministros comuns. Já queriam ser apóstolos, já queriam ser bispos. Hoje em dia a pessoa ela já entra na igreja, ela fica uma semana na igreja e ela já acha que ela pode sair pregando para todo mundo. Ela já acha que ela pode sair liderando um rebanho. Ela já acha que ela não precisa estudar, que ela não precisa ler a Bíblia. Ela acha que se ela abrir a Bíblia em qualquer lugar e enfiar o dedo lá dentro, Deus está revelando a ela. Então hoje nós estamos vivendo uma geração que acha que podem todas as coisas. Que não precisa ler a Bíblia toda. Tem pessoas que não conhecem os originais, tem pessoas que não conhecem livros da Bíblia, mas eles querem ser autodenominados pastores. Hoje todo mundo quer ser pastor, quer ser apóstolo, quer ser bispo, porque está na moda, ninguém mais quer ser ovelha. E a palavra de Deus ela continua: sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. A igreja era diligente. Deixa eu te falar, há quanto tempo você vem trabalhando pelo nome de Cristo, vem sofrendo, vem tendo a sua paciência exercitada, vem plantando, vem regando, vem sofrendo com os espinhos e pedras do meio do caminho. Parece que a vitória nunca vai chegar, porque parece que nós estamos sempre numa prova. A nossa paciência vem sempre sendo exercida. A igreja de Éfeso tinha essa positividade. Tinha todo esse lado bom e positivo que Cristo vem elogiando. Olha, vocês trabalham pelo meu nome, vocês mantêm minha doutrina, vocês lutam contra o pecado, vocês desmascaram aqueles que querem ser mais do que eles deveriam ser. Vocês têm uma boa paciência, mas porém, aí veio o elogio, agora vem a puxada de orelha. Mas tem um porém contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. A igreja de Éfeso trabalhou com tanto afinco, lutando, pregando,
que em determinado momento as dores da vida, as adversidades da vida, os obstáculos foram esfriando ele. Talvez isso esteja acontecendo com você hoje. Talvez as lutas da vida, as dores da vida possam estar esfriando a tua fé. Possam estar fazendo você cair em declínio espiritual. Possam estar fazendo com que a sua vida fique dentro de uma frieza espiritual. Talvez você não ore mais como orava antes. Talvez você não leia mais como você lia antes. Talvez você hoje não pregue mais como você pregava antes. Talvez hoje você não fale mais de Jesus como você falava antes. Porque talvez você veja que as pessoas não querem uma mudança. Talvez você veja que pessoas que estão ao seu redor acham que estão bem do jeito que está e que talvez você não precise mais pregar o evangelho a eles. Talvez o seu modo de vida não impacte mais as pessoas como impactava antes. E tudo isso vem te desanimando. Tudo isso vem te deixando triste, cabisbaixo e esfriando você espiritualmente. Muitas vezes as lutas elas nos sufocam. Muitas vezes os obstáculos eles realmente nos põem para baixo. Só que nós precisamos perseverar, exercer a nossa paciência e continuar nos mantendo firmes aquilo que Cristo tem preparado para nós. E o que estava acontecendo nessa igreja é justamente isso. Talvez você se enquadre hoje dentro disso e pense, realmente, quando eu me converti, eu pregava, eu ia aos cultos, eu jejuava, eu orava, eu lia a Bíblia. Eu queria estar na igreja, eu louvava, eu adorava, e hoje as lutas estão me sufocando. As dores me sufocam. Os obstáculos me esfriam, e talvez hoje você não tenha nem mais vontade de ir para a igreja. Talvez hoje você não tenha nem mais vontade de louvar a Deus, de adorar, de ler a palavra do Senhor, e muito menos de viver aquilo que a palavra do Senhor tem falado para você fazer. Porém, Cristo vem e fala, olha, arrepende-te, porque breve eu virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Cristo está mandando a gente se lembrar de onde caiu. Durante todo esse caminho, você sabe aonde você começou a ficar frio. Você sabe aonde você começou a desanimar. Faça uma comparação do que você era e o que você é agora. Se lembra de onde você começou a fraquejar. Se lembra de onde você começou a parar a tua caminhada. E arrepende-se. Reconcilie-se hoje com o Senhor. Peça para que o Espírito Santo de Deus reanime a chama do teu coração. Acenda essa chama de buscar a Cristo, de se entregar a Ele, de viver uma vida santa, de viver uma vida debaixo dos padrões da palavra do Senhor. Peça a Cristo ajuda. Se você não consegue só, corra para o seio da tua igreja e fala, eu preciso de ajuda. Se reanime, volte ao teu primeiro amor, não deixe a chama de Cristo, a chama do Espírito Santo se apagar no teu coração. Para que o Senhor possa voltar a operar e se alegrar com tua vida. E ele continua aqui. Ele fala, olha, tem um porém que aborreceste as obras dos nicolaítas, que eu também aborreço. Os nicolaítas eram uma seita da época, fundada por Nicolau de Antioquia. Se você for lá em Atos, capítulo 6, verso 5, você vai ver que um dos 7 discípulos, dos 7 diáconos que foram instituídos pela igreja, Nicolau era um deles. Ele era um prosélito, ou seja, ele era um gentio que virou judeu. E posteriormente, ele foi convertido ao cristianismo. Tá? Então esse Nicolau de Antioquia, ele defendia a doutrina da imoralidade sexual entre os cristãos, defendendo que os cristãos não precisavam ter uma moralidade sexual tão boa assim, tão grande assim, tão íntegra assim. Então ele defendia que o corpo não era o templo do Espírito Santo, tá? E que todo padrão de imoralidade sexual e devassidade que estava invadindo a igreja vinha dos nicolaítas. Cristo abomina esse tipo de doutrina. Cristo abomina esse tipo de ensino, esse tipo de libertinagem. Tá? Então nós precisamos entender que essa
seita estava corrompendo os ensinamentos da igreja, a mente da igreja. Então Cristo vem e abomina. Então hoje nós precisamos abominar isso. E o que mais tem hoje dentro das nossas igrejas, tá, é a sensualidade sendo exposta. Tá? Roupas provocativas, tá? Excesso de embelezamento para chamar a atenção para a pessoa, tirando o foco de Cristo, tá? Tirando o foco da adoração ao Senhor, certo? Adultério, prostituição, promiscuidade, fornicação, isso está permeando a igreja nos dias de hoje. E as pessoas estão achando isso comum. As pessoas estão achando isso normal. Cristo abomina. Então veio o elogio, veio a puxada de orelha e a promessa. No versículo 7 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E aqui vem a promessa. Então, Cristo lhe coloca o elogio, uma puxada de orelha e uma promessa. Aquele que vencer terá o direito de herdar com o Senhor a vida eterna, de comer dessa árvore da vida, de estar com o Senhor eternamente. Então nós precisamos perseverar. Que nós venhamos a nos lembrar de onde caímos, que nós venhamos a nos lembrar da onde a gente começou a se esfriar, que nós venhamos a nos arrepender de todas as vezes em que nos afastamos da palavra do Senhor, de que fazemos algo que não é do seu agrado, e que nós possamos voltar, enquanto é tempo, a estar debaixo da autoridade de Cristo. Que Deus possa abençoar a tua vida através dessa palavra, que nós possamos refletir sobre essa palavra, que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos voltar com fervor, com ânimo, com fortalecimento da nossa fé e da nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.